Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? De fato, meus amigos, estamos aí diante de mais um caso em que o apóstolo São Paulo extrapolou ou forçou a barra para nos conduzir a uma visão mais correta, mais precisa da revelação do Senhor. Nós estamos citando principalmente aquele momento lá na carta aos Romanos, onde o apóstolo São Paulo diz as seguintes palavras: é quando Paulo, aparentemente conversando com os judeus, diz assim: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Ele diz: de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Mas tu, porém, me dirás: de que ele se queixa ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Ora, os irmãos observam, os amigos observam, que esse é um texto realmente extremista, extremado de São Paulo. É o texto onde ele vai lá no âmago da revelação, e podemos até dizer no âmago do coração de Deus, e faz essa questão, ele levanta essa questão. Ora, se tudo o que está ocorrendo aí no mundo faz parte da vontade de Deus, como ele mesmo diz, quem jamais lhe resistiu à vontade? Então, se tudo que está aí, que está ocorrendo, é de acordo com a vontade de Deus, então de que Deus se queixaria? Ele então não teria do que se queixar, não é isso? Então, essa ideia que Paulo está passando, ela é uma ideia, vamos dizer, exacerbada, uma ideia, digamos assim, de forçação de barra, porque Paulo está apelando para a onipotência de Deus e esquecendo um outro aspecto, que seja a moral divina, isto é, a consciência moral de Deus. Porque a consciência moral de Deus, ela é praticamente o rumo, ela é a bússola, ela é, digamos assim, a lei maior a lei que Deus construiu, mas à qual ele mesmo obedece. Pois, evidentemente, Deus jamais poderia se levantar contra a moral, jamais. Com toda a onipotência que ele tem, ele jamais faria isso. Porque se ele se levantasse contra a moral, ele seria um Deus mau. E aí já não seria Deus, seria o diabo, que foi exatamente isso que ele fez, se levantou contra a moral cristã. Então Deus não se levanta contra a moral. Se ele não se levanta contra a moral, então, evidentemente, a resposta a isso aí é o quê? Que quando Paulo diz que tudo está de acordo com a vontade de Deus, portanto, nada que está aparecendo aí contraria a Deus, e, portanto, Deus não teria nada do que se queixar, isso é um exagero, isto é uma hipérbole, porque, evidentemente, há inúmeras coisas na Terra que desagradam a Deus. Ou seja, há muitas coisas acontecendo que não são do agrado de Deus. E nós podemos resumir tudo isso no pecado. Podemos resumir tudo isso no pecado. Mas podemos então lembrar, por acaso estaria Deus satisfeito com a guerra? Deus estaria satisfeito com o estupro de mulheres? Deus estaria satisfeito com o assassinato de criancinhas? Deus estaria satisfeito com as roubalheiras que nós estamos vendo hoje em dia no mundo e no Brasil particularmente? Enfim, Deus estaria satisfeito com o pecado? Evidentemente que não. Evidentemente que não. Então, quando São Paulo diz que nada que está ocorrendo aí foge à vontade de Deus, como se dissesse que por acaso tudo que está aí é da vontade de Deus, evidentemente ele está dizendo que tudo que ocorre neste planeta aqui, está contrariando a palavra de Deus, contrariando a vontade de Deus, porque o mundo está envolto em pecado, como disse São João, o mundo inteiro jaz do maligno, e portanto este mundo não pode estar de acordo com a vontade de Deus. Digamos que por meio de C.S. Lewis, nós dizemos que o universo inteiro faz a vontade do Senhor, mas aqui na Terra não.
a vontade de Deus não é feita, o homem é desobediente, o homem é rebelde e, portanto, Deus está contra o que está aí e muita coisa que está aí não faz a vontade de Deus. E interessante um detalhe a se lembrar nesse trecho de São Paulo é que ele, ao falar que nada foge à vontade de Deus, aparentemente dá a impressão de que ele está defendendo Calvino, não é? Porque a ideia de Calvino é que tudo o que acontece aí é da vontade de Deus e nem mesmo a questão da salvação pode ser questionada pela liberdade nossa. Então é como se todo mundo nasceu, alguns para a salvação e outros para o inferno, e nada podemos fazer para alterar isto. Então não adianta pregar, não adianta as boas obras, não adianta procurar seguir a moral cristã, nada disso, porque já está tudo escrito, já está tudo nos caminhos traçados, então não adianta fazer nada. Dá mais ou menos a impressão do que acontece com a reencarnação. Porque se a reencarnação, ao final, está levando todo mundo à perfeição, então de que adianta pregar mais ou pregar menos, porque ao final de contas, no final todo mundo vai ficar bom mesmo, então também não adianta nada. Então, evidentemente que isto é uma maneira de São Paulo falar para exacerbar a onipotência de Deus, mas Paulo sabe que há inúmeras coisas na Terra que estão contrárias à vontade de Deus e, portanto, esse episódio, esse trecho da Escritura Sagrada é mais um momento em que Paulo forçou a barra para rechaçar ou rebater o argumento de alguém aí que está se queixando das coisas ruins do mundo. É isso.